A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Vamos ler o tema do trimestre, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje nós estaremos falando da lição de número 2, que está sob o tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Esta aula será ministrada nas nossas igrejas no dia 12 de outubro de 2025. Vamos para o texto áureo que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 139, o versículo de número 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática nos ensina que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Os objetivos da lição nos ensinam que, primeiro, ou nos instrui a que, primeiro, conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. 2. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, quer dizer, o nosso corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo ou sua idolatria. 3. Incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Bem, maravilha, vamos entender então, ou procurar entender, né? Seria muita da minha parte, né? Muita pretensão. Vamos procurar entender então o que a lição, o que o escritor ele está querendo nos ensinar, o que ele está querendo nos dizer. E como sempre fazemos, separamos algumas partes da lição para que nós tenhamos aí um entendimento, uma análise daquilo que nós tiramos desta lição. Tá bem? Primeiro, obviamente, nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, quer dizer, nós estamos falando do homem na sua completude, né? O homem completo, o homem integral, estamos falando da tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, do homem completo diante de Deus. Não só hoje nós vamos falar do corpo. Na aula passada, nós vimos que tanto o corpo como carne, ele tem na sua raiz na palavra soma. Então, nós vamos falar do corpo, sua função, seu propósito, como nós vimos aqui, né? Da formação do corpo, nós temos 3 objetivos a ensinar. O primeiro, propósito. Deus não fez esta máquina perfeita para qualquer coisa, ou somente para fazer. Então, Deus tem propósito. Segundo, foi feito com sabedoria. Para quê? Para que cada parte deste corpo corresponda a um propósito de Deus e o propósito também do plano de Deus na salvação do ser humano. Então nós temos que entender que o corpo tem uma importância, uma relevância muito grande dentro do plano de salvação. E nós vamos aprender. É por isso que Deus o forma com propósito, com sabedoria e amor. Por que Deus fez esta máquina, este corpo, com amor? Né? Algumas filosofias chamam de invólucro. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Este corpo, ele contém o psique, um ser pensante, ele possui o sopro divino e ele representa, e acima de tudo, é templo do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita no nosso corpo. Então não é um mero invólucro que vai ser jogado dentro de um buraco num determinado dia, dentro de uma caixa de madeira e acabou. Não. Tem propósito,
tem a sabedoria de Deus e tem amor. Então, por que Deus? Por que Deus fez? Para que Deus fez? Qual é o propósito? Por que o Senhor usou sabedoria? Por que o Senhor usou amor? Tá bem? Para que quando nós compreendermos a totalidade da relevância, para quando nós entendermos tudo isto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos evitar extremos. O homem, ele é expert. Por quê? Evitamos extremos. Vamos voltar aqui. Por quê? Veja, a ciência tenta desvendar os mistérios do corpo humano. E realmente ele é. Quando nós olhamos para o corpo humano, nós vamos ver a maravilhosa estrutura, a composição, as divisões, vamos dizer, as funções, tá bem? As necessidades, as capacidades. Quando nós olhamos para o corpo humano, nós temos que ficar de boca aberta, tá? No sentido respeitoso, tá bem? De você entender, de que você não vai entender como é que ele funciona tão bem, como que ele se adapta, como ele não se adapta ao que ele faz, o que ele não consegue fazer, sabe? E nós precisamos olhar, e hoje na lição de número 2, nós vamos já, primeiro nós falamos sobre o homem, agora vamos falar sobre o corpo, tá bem? Então a ciência, ela vai lutar, e ela luta desde o princípio. Nós vamos ver desde o começo, desde eras, eu vou falar imemoriais, mas porque nós lembramos, desde tempos muito remotos, a ciência sempre tenta explicar, sempre tenta desvendar. Ela tem que trazer. Por quê? Porque a maioria dos feitos, grandes feitos, quando nós olhamos para o corpo ou para o acontecimento, vamos dizer, uma cura que para os homens era impossível. Então, a ciência tenta explicar cientificamente, logicamente tirando Deus da equação, milagre, isto, fé, e ele tenta explicar humanamente. Então, ele tenta desvendar. É função da ciência. É função da ciência porque, a partir do momento em que ela começar a reconhecer que determinadas coisas acontecem único e exclusivamente por causa da interferência divina, a ciência ela vai cair por terra em muita coisa, principalmente o criacionismo, né? Perdão, principalmente o evolucionismo, o criacionismo não. Principalmente o evolucionismo e outras teorias mais, como nós veremos aqui no decorrer da lição. Então veja, nós vemos que a ciência tenta desvendar, tá bem? E quando nós não olhamos para a formação do corpo, quando Deus forma, né, o homem com propósito, sabedoria ou amor, nós, infelizmente, vamos cair em extremos. Quais os dois extremos aqui? Um lado está o desprezo do corpo, tá bem? E o outro está a idolatria do corpo, que é o que nós vemos hoje. Alguns, infelizmente, não se preocupam. Não se preocupam com a sua saúde, não têm cuidados com a sua saúde, tá? Vivem uma vida sedentária, se alimentam de qualquer maneira. Já o outro lado vivem bitolados com a questão da aparência, das exigências sociais, daquilo tudo que lhe é mostrado. E isto vai beirar a idolatria. Por quê? Porque quer apresentar um corpo perfeito, perfeito para o padrão deles. Porque se for comparado a outros padrões, já não há mais perfeição. Tá? Então, a perfeição do corpo, ele é relativo. Teve um determinado período do tempo em que as pessoas um pouco mais cheinhas eram tidas como modelo de beleza. Aquelas mulheres, como nós vemos aí, quem tem uma determinada idade, aquelas Miss Brasil, Miss Universo, lá dos anos 70, elas não eram tão magérrimas, não, eram mulheres um pouco mais, não posso chamar de corpulento,
mas não obedecia ao padrão de hoje. Se nós formos para outros países, outras etnias, outras culturas, nós vamos ver que a beleza não está num corpo praticamente esquelético, cheio de músculos, cheio de... Não. Então, nós precisamos entender neste sentido. Eu quero usar a questão da relatividade neste sentido, não quanto à verdade. Mas o padrão de beleza, a moda, ela é relativa. Ela é relativa a tempo, ela é relativa a lugares, ela é relativa a povos, ela vai ser relativizada por uma infinidade de fatores. Mas, infelizmente, vamos olhar para o Brasil, a idolatria do corpo, né? São aquelas pessoas, não são só as mulheres, não, os homens também estão assim. Agora aquela coisa, sei lá para que serventia tem aqui. Tá? E sendo que, quando nós olhamos, não querendo ser, não estou querendo urubuzar a vida de ninguém, mas quantos aí, né? Quantos se esforçam, mas chegou o dia, 36 anos, 35, shapeado e tal, e bebe isso e bebe aquilo, e agora vai ter o corpo coberto por flores. Porque chegou a hora determinada por aquele cuja vida está nas suas mãos. Então, porque Deus, a vida e a morte está na mão de Deus, eu vou desprezar o corpo. Não é isso que eu estou dizendo. De maneira nenhuma. Tá? Mas você não precisa aloprar nesse sentido, de que você tem que ser, tem que fazer, porque se eu não fizer, não, calma. Veja, evitando os extremos. Quando nós conhecemos como o homem foi formado, porque a inteligência de Deus e o amor, nós vamos evitar os extremos, tá bem? E também não cairemos nos contos do vigário da ciência que tenta desvendar os mistérios do corpo, sem conseguir. Até hoje, eles não conseguiram bater o martelo em muitas das suas teorias, das suas explicações, dos seus conceitos. Eles não conseguem, simplesmente não conseguem. Então, o que acontece conosco? A nós, o que nos satisfaz é saber que o corpo ele é uma obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Ele o fez, ele o mantém, ele deu um tempo de vida para esse corpo, e no determinado tempo ele vai me chamar para prestar conta do que eu fiz com este corpo. Aí nós estamos falando de outra relevância. Naquele dia o Senhor eu vou ter que prestar conta do que eu fiz, do que não era meu, e o meu corpo não é meu. Essa ideia esdrúxula de meu corpo, minhas regras, isso não existe. Não existe. Tanto é que muitos os que estão entrando por esta falácia estão simplesmente perdendo suas vidas por causa disso. Porque se é meu, eu uso a regra que eu quiser, e às vezes é tão desregrado, despreza os cuidados e faz o quê? Acaba comprometendo a sua saúde. Tá? Nós vamos falar de algumas coisas que têm comprometido a saúde de muitas pessoas, principalmente de jovens, por causa desta falácia, meu corpo, minhas regras. Nós temos que entender que isso aqui é frágil. Então não pode ser tudo feito pelas minhas regras. É frágil, isso aqui é fraco. Um sopro e eu já não existo mais. Tá bem? Vamos mais adiante? Então, quando nós olhamos para os objetivos, nós falamos sobre a criação maravilhosa de Deus, nós vemos a importância de glorificar a Deus com o nosso corpo, e nós falamos sobre o papel do corpo nas relações interpessoais, congregacional e no culto a Deus. Tá bem? E o que nós vemos? Que resultado é este? O resultado disto aqui. Como a ciência tenta desvendar os mistérios do corpo humano e não consegue, o que acontece? Qual é o resultado? O homem pós-moderno, quer dizer, o homem do nosso tempo, vive uma grande crise de identidade. Quer dizer, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que quer. Aí, aqui é que entra uma outra questão muito relevante para que nós, principalmente nós cristãos, pensemos. Tá bem?
Se a ciência tenta desvendar e não consegue os mistérios do corpo, o que eu tenho que fazer? O que eu li na verdade prática, que é o quê? Entender que tudo isso aqui é a vontade de Deus, é feito pela vontade de Deus. Tá bem? Aqui, ó, é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A partir do momento que eu entro neste campo de consciência, eu já vou evitar as crises. Que essas crises, elas vêm justamente por causa disso aqui. O homem que tenta basear a sua existência, a sua formação, com a ciência, ele vai entrar em crise, porque ela não consegue explicar. Tá bem? Crise do quê? Crise de identidade. E hoje em dia nós estamos vendo... Seria cômico se não fosse trágico. Mas o ser humano está entrando num estado de loucura, vamos chamar de loucura, vamos dar um nome certo, que, veja, quantas identidades um homem pode ter. Nós já víamos isso antigamente no mundo espiritual. Aquelas pessoas que apresentam, tem também, obviamente, a doença psíquica, né, que apresenta aí várias personalidades. Mas a identidade, nós estamos vendo agora, a questão da identidade. Um se identifica como, o outro se identifica como, o outro se identifica como. Você já sabe, isso é crise, sabe? O psique, a mente da pessoa, ele está em crise. Corpo, alma e espírito totalmente em crise. Está bugando, tá, sabe? Entrando em parafuso. Vai entrar, vai chegar um momento que o resultado dessa crença absoluta e restrita na ciência, principalmente a ciência especulativa, o que vai acontecer? Veja, a crise vai chegar a um ponto, veja que crises elas existem para serem resolvidas, mas nessa situação, essa crise de identidade vai gerar no final o quê? O que nós temos visto, infelizmente, todos os dias nos jornais, sabe? A crise tem na psicanalisia, sei lá, o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, tem lá a pessoa que tem uma, duas, três, nós chamamos de outra coisa. A pessoa chama uma, duas, três personalidades, né? Mas identidade, a pessoa se identificar, sei lá, como um hamster. Não vou entrar nesse ponto. Aí o que acontece? Tudo isto porque simplesmente nós paramos de olhar para o lugar certo, de olhar para o ponto certo, viu? Em tudo isto. Então, essa grande crise de identidade que os homens vivem hoje existe por quê? Porque eles estão partindo, as suas ideias partem de um ponto científico. Sabe? Eu não lembro mais tese, isto, aquilo, outro. São coisas que não têm comprovação, não tiveram comprovação. Nem a própria ciência conseguiu entender, comprovar. Não chegaram a uma conclusão. E o ser humano está tentando basear outra coisa também. Tudo isso aqui é só para excluir Deus. Tá? É excluir Deus. Tudo isso aqui é uma maneira de excluir a fé, tá? de ridicularizar. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando aqueles que excluem Deus e ridicularizam a fé, o que eles estão vivendo? Crises de identidade. É o que nós estamos falando aqui. Isso nós estamos falando na introdução. No ponto de número 1, nós vamos falar que o corpo é a maravilhosa obra de Deus. Ponto 1, do pó da terra. Agora, imagina. Alguém um dia escreveu a história de um vovozinho que fez um boneco de madeira. Mas esse boneco foi até, né? Mas madeira é maleável. Dependendo da madeira, um canivete bem afiado, um formão, você consegue. Mas Deus fez o homem, criou o homem, façamos, ele fez. O restante ele disse haja. O homem ele disse façamos.
Então, vamos lá. Isso nós comentamos em muitas aulas. Mas, em sua sabedoria, infinito poder, veja, que aqui está implícito. O interessante aqui é boa sabedoria, mas o que está aqui em voga é o poder criativo de Deus. É o poder de Deus a hora de formar o homem do pó da terra. Veja, o poder de Deus fez o corpo do homem, Adão, da onde nós tiramos a palavra Adão, homem, do pó da terra, Adamá, terra. Tá bem? Por que nós precisamos prestar atenção no contexto? Aqui ele está falando do pó da terra. Quando ele está falando do globo, Bereshit, Barat, Elohim, Eretz, Hashamai. Então, terra, quando o judeu vai falar da terra de Israel, ele usa Eretz. Obrigado pelo barulho. Eretz, globo, terra. No princípio criou Deus os céus e Eretz, e a terra. Tá bem? Aqui, o pó da terra é Adamá. E Adam quer dizer Adão. De onde nós trazemos a palavra Adão? Para o homem. O homem que foi feito do pó da terra, da Adamá. Tá bem? E aqui nós precisamos voltar a falar do poder de Deus. Porque criar a partir de uma coisa que já existe é fácil. Quando Deus começa a sua obra criativa, desde o primeiro dia, ele usa o quê? Bereshit, quer dizer no princípio, Barat. Esse verbo bará quer dizer criou do nada, não existia nada, e a partir do poder da palavra de Deus, de Yahvé, aleluia, tudo surge. Na hora de criar o homem, ele diz, façamos, vamos lá, com as nossas próprias mãos, vamos fazer. Tá bom? Então, Barat criou do nada. Veja que o homem, quando ele precisa criar alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa, nem que seja, sei lá, uma célula, como é que chama aquele negocinho lá? Sei lá, como passa lá no... Eu gosto daquela série, a teoria do Big Bang. Né? Ele tem que ter alguma coisa. Deus não, criou do nada. Criou do nada. Tá bom? Então nós vemos duas coisas interessantes. Bereshit, Barat, Elohim, Ve'eret, Hashamai. Então, aqui, criou do nada, quer dizer que Deus não precisa de alguma coisa para fazer outra. Ele simplesmente, com o poder da sua palavra, ele faz. Tá bem? E aprendemos terra. Adamá, terra de Adão, e Eretz, quando estamos falando, talvez, do planeta. Quando o judeu vai falar da terra de Israel, ele fala Eretz Israel. Tá bom? Então, vamos sempre olhando. Qualquer coisa que estiver errado, tem as linhazinhas aí, me ajuda, que eu também quero, eu preciso dos comentários de vocês, eu preciso da curtida, eu preciso da ajuda dos irmãos. Por favor, me ajuda. Veja, consequentemente, tá, o poder, vamos continuar com o poder de Deus, tá? Com o poder de Deus, quando nós vemos a palavra lá em Atos 1:8, tá bem? E o poder de Deus que é de vir sobre vós, quer dizer, aqui é o dunamis. Dunamis, tá? De TNT, poder, fez o corpo do homem, Adão, corpo do homem, do pó Adamá da terra, do pó da terra. Consequentemente, o que ele faz? Vamos para o ponto de número... E onde está o poder de Deus? Como pode, de uma matéria-prima tão insignificante? Tenta fazer um boneco de pó. Então, você pode até fazer um montinho, mas um boneco você não consegue. O vento vai levar, ele vai cair. Mas Deus, no seu infinito poder, ele com o seu infinito poder, ele consegue. Então, Deus, o autor da vida.
Então, nós já temos aqui o homem, sopro, tal, alma vivente. Agora, de uma de suas costelas, Deus forma a mãe de todos os viventes, Eva. Tá? Escrece aquele outro nome que estão colocando aí, que foi a primeira, foi a esposa de Adão. Isso é mentira. Tá? Isso é demoníaco, é diabólico. Não existe essa mulher. Tá bem? Se Deus colocou todos os defeitos dos homens, assim como colocou suas qualidades, por que cargas d'água ele esconderia que teria criado uma mulher que não queria obedecer, que era, sei lá, que ela era? Eu não quero usar o termo parecido com o que ela é para não arrumar briga. E Deus simplesmente mandaria ela para o inferno e não tocaria neste assunto. Por que Deus não colocou? Antes de Eva eu criei, esqueci até o nome daquilo. Né? Esqueci o nome daquilo. Antes de criar Eva, eu criei uma, mas ela era rebelde, ela não obedecia não obedecia Adão, ela chutava as panelas, ela amassava os canecos, ela pintava e bordava. Eu peguei e mandei ela para os infernos. Não. O cristão não pode cair numa ideia dessa. E ele tem que combater também, ele precisa defender a fé. Então, Deus criou a mãe de todos os seres viventes. Eva. Tá bem? Em um corpo igualmente maravilhoso. Porém, esse porém aqui é lindo. Veja o destaque que Deus dá para a mulher. E tem alguns inscientes que chamam Deus de machista, de patriarcal, de uma infinidade de adjetivos ruins, só porque não conhecem. Aqui, ó, o corpo igual e maravilhoso ao de Adão, porém, tão distinto. Quer dizer, tão diferente. Veja que a sombra é a mesma. A imagem, a semelhança, a imagem é a mesma. Mas, veja, a semelhança, que é o tão distinto, fala da semelhança em anatomia. Quando você olha o corpo da mulher, você olha o corpo do homem, você olha o corpo da mulher, cada um deles foi anatomicamente desenhado para uma determinada função ou para determinadas funções. E no final desta abertura que nós vamos ter, vai ter um encontro lá na frente que chama um complemento ao outro. Um complemento ao outro. Veja, fisiologicamente também, as necessidades fisiológicas são totalmente diferentes. Enquanto o homem é pelos olhos, a mulher é pelos ouvidos. Né? Nós vamos ver as suas necessidades, vamos falar de necessidades fisiológicas, vamos falar de dentro da fisiologia, totalmente diferente. Como é maravilhoso, como é perfeito. Por isso que ele diz aqui, porém, olha que destaque. E eu não entendo como certas mulheres ainda têm coragem de olhar para Deus e usar palavras tão ofensivas para um ser tão maravilhoso que fez vocês tão perfeitas, tão maravilhosas. Vocês geram vidas, vocês alimentam vidas, vocês trabalham em casa, trabalham fora de casa. Às vezes é mãe e pai ao mesmo tempo, coisa que um homem não faz. 2, 3 homens não fazem, uma mulher faz. E nós vemos isto tudo na fisiologia e na genética. Veja que em todas as coisas, quando nós olhamos tanto para um quanto para outro, nós vemos o quanto a mulher é superior. A não ser na questão de ser cabeça da casa. Fora isto, imbecil do homem, me perdoe, idiota do homem, que pensa que ele pode ser maior, melhor e mais forte do que uma mulher. Nunca! Nunca! Logo quando eu me casei, teve um aniversário, era aniversário de São Bernardo e eu fiquei em casa, era feriado para nós. Minha esposa trabalhava em Santo André. Eu disse, vamos fazer uma surpresa para ela. A casa tinha uma casinha de 2 cômodos. Eu disse, eu vou fazer uma surpresa para ela.
Comecei cedo, 7, ela saiu, eu já comecei a limpar a casa. Ela chegou 6 horas da tarde, eu não tinha saído do primeiro cômodo, fora os roxos, fora os gritos, fora... Não consegui fazer, não consegue. Veja, Deus formou a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igual e maravilhoso. Porém, esse porém de Deus coloca a mulher numa distância gigantesca de nós homens. Gigantesca. Eu, sinceramente, já começamos pelo parto. Qual é o homem que suportaria sequer 1/3 daquela dor? Tive mãe, tenho 3 irmãs, tenho 3 filhas, tenho cunhadas. São poucos os homens da minha família. Então, veja, eu sei o que é. Eu sei do que eu estou falando. Então, o Senhor, veja, vou riscar de novo este porém. Tão distinto em anatomia, em fisiologia, né, das fisiológicas, das necessidades, não só das necessidades, de tudo fisiologicamente falando, e a genética da mulher. Então, nós precisamos olhar para este Deus, e nós estamos falando do corpo, nós estamos falando do soma, que a ciência tenta descobrir, ela tenta desvendar, mas não consegue. Por quê? Porque foi Deus quem fez. Nós somos criacionistas. Deus formou com propósito, sabedoria, amor, nós vamos ver mais adiante. E quando nós saímos daqui, nós evitamos isto, os extremos. Tá? E saindo desses extremos, o que acontece? Nós não caímos numa crise de identidade, porque nós sabemos que somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança. Não vai dar. De Deus. Tá bom? Ponto de número 3, vamos. A individualizada formação integral. Individualizada formação integral. Quer dizer, a formação completa. Porém, apesar aqui, ó, veja, um corpo igual e maravilhoso, igual, vamos usar a palavra só, igualmente, mas eu vou ficar com igual aqui, tá? Apesar de ser igual, vamos dizer, apesar disto, tem o quê? Tem a individualização. Somos em mais de 8 bilhões de seres humanos hoje na face da Terra. E não tem um sequer igual ao outro. Se você pegar gêmeos, trigêmeos, eu não sei como é que chama, aqueles que nascem de um único, univitelino, alguma coisa assim. Eles podem ser idênticos, muito parecidos, mas não são idênticos. Porque cada ser humano tem a sua individualidade. Cada ser humano é formado da sua individualidade. Tá? E nós vamos pensar nisso agora. Veja, primeiro ele vai falar da formação integral. Então, qual que é a forma integral do homem? Espírito, alma e corpo. Que nós aprendemos na aula passada, que na teologia é chamado de tricotomia. Tá bem? De cada ser humano. Então, nós estamos falando de uma coisa. De cada ser humano. Conforme ocorre o ato da procriação, que ele mesmo estabeleceu. Ele quem? Deus. Pela união íntima de homem e mulher. Então, nós estamos falando aqui de algo individual. Quer dizer que, a partir do momento em que uma vida é concebida, espírito e alma também são concebidos. Não tem um guarda-roupa, um armário de alma no céu. Então, nós vamos derrubar 2 coisas. Primeiro, a reencarnação. Tá? Porque fulano nasceu em 1700 e era um rei, era uma rainha. Você já notou que tudo é rei, tudo é rainha? Nenhum é um lazarento que estava lá de qualquer jeito. Não, tudo. Quando vai, eu era uma rainha, eu era um rei.
Então, vê, a questão da reencarnação é o quê? Alguém morre, a alma fica esperando lá, aguardando um tempo, e daqui a pouco alguém nasce e vem com aquelas características. Tá bem? Então, veja, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato da procriação. Então, a tricotomia acontece no quê? Na geração, na procriação, quando o ovo, ele é óvulo, é fecundado e se torna ovo, ou ele é ovo e é fecundado e se torna óvulo, alguma coisa assim, né? Não, a mulher está ovulando, se ela ovula e não tem a fecundação, então vai virar ovo depois, né? Então, vamos lá. O que nós estamos aprendendo aqui? Que a vida começa já neste ato. Outra aberração que nós vamos derrubar é a questão do aborto. Por quê? No ato da procriação, tá bem? Quando o espermatozoide alcança o óvulo e fecunda, o que acontece? Deus já forma espírito, alma e corpo. Tá bem? Lógico que o corpo, isso aqui, ele vai demorar 9 meses para estar pronto para nascer. Então, a aberração do aborto aqui já cai por terra. Porque até tanto tempo não tem vida. Não tem vida o quê? Não tem vida o quê? Tá? Não, porque fulano é reencarnação de não sei quem. Mentira. Mentira. Primeiro a mentir foi quem aplicou essa doutrina no Brasil, que é chamado, né, de Allan Kardec. E o brasileiro acredita que ele é o fundador do espiritismo, mas na realidade é mentira. Porque não foi na França que começou. Na realidade, o nome deste cara era Leon, acho que era Eliachar, uma coisa parecida com isso. Faz tanto tempo que eu não falo sobre isso. Um francês chamado Leon Eliachar, que se considerava a reencarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec, que no Brasil diz que é o pai do espiritismo. Não, mentira. Espiritismo, Estados Unidos da América. As irmãs Margaret e Kate Fox, que é o sobrenome, Fox. Tá bom? Então vamos lá. Já que nós começamos. O espiritismo começa com essas duas irmãs, essas duas mulheres. Elas começam a ouvir ruídos nas paredes, arranhões nas paredes. Tá bem? Allan Kardec, na verdade, Leon Eliachar, ele só aperfeiçoa e traz, se autodenomina Allan Kardec, que é era um poeta celta falecido, ele se considerava a reencarnação. Ele pega este espiritismo das irmãs Fox e traz para a modernidade. E aí o brasileiro chama ele de o pai do espiritismo, pai de alguma coisa que não serve. Tá bem? Quando olhamos para a Bíblia, toda essa questão, tá bem, de reencarnação, de não sei o quê, de espiritismo, de aborto, cai tudo por terra. Por quê? Veja, Deus forma espírito e alma e corpo de cada a individualidade de cada ser humano conforme o ato da procriação. Então, aconteceu a conjunção carnal, houve, né? Sei lá, como é que eu posso dizer isso? O óvulo foi atingido pelo espermatozoide, que foi conduzido pelo esperma do homem, e aquela pessoa, aquela mulher passa a gestar, a gestacional, ela vai, daqui 9 meses ela vai dar à luz. Tá bem? Então, segundo nós vemos aqui, já existe vida nesse ato. Então, o aborto é uma mentira. Tá? Os abortistas estão mentindo, dizendo que até não sei com que pode interromper. É assassinato. E a reencarnação diz que nasce alguém e o espírito, a alma do fulano de tal, reencarna na pessoa. Mentira. Tá bom? Porque, segundo a Bíblia, espírito e alma, o corpo de cada ser humano, ele é formado por Deus quando ocorre o ato da procriação. Tá bem? Ficou muito difícil de entender? Tá? Mas tem bastante sobre essas coisas
quiser aprender mais, qualquer dia a gente conversa sobre isso. Tá bem? Ponto 2.1. Ponto 2.1, e eu esqueci de destravar aqui o horário. Já não sei mais nem quanto tempo eu estou aqui. Vou pedir ajuda para minha esposa para me mostrar quanto tempo eu estou aqui. 2.1. 2.2, 2.1, nós estamos no 2.1? Então nós estamos aqui ainda. Do pó da terra. Né? Do pó da terra. Deus precisa se explicar? 20 minutos? Então tem bastante tempo. Brincadeira. Deus precisa se explicar? Deus precisa. Se fosse assim, a Bíblia não começava com Gênesis 1 daquele jeito. Então Deus não precisa. Mas uma coisa importante que a gente precisa lembrar, precisamos considerar, que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. O que é um embrião? É o início da formação. É o início da formação, sabe? É aquele, às vezes parece até um pontinho, mas já é um embrião, já é vida. E não adianta reclamarem, brigar, porque a própria ciência reconhece isso. A formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, da criança que está sendo gerada. Exatamente do que? Dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Tá? Então é dali, a partir daquele embrião, que tudo acontece. Que tudo acontece. E não adianta ficar... Então, se você é um abortista, você é um cristão, deixa... Quem está lá fora é problema dele, ele se vira. Mas se você é um cristão, um abortista, converta-se. Tá? Agora, se você for um cristão que acredita na reencarnação, tem que fazer um apelo para você de novo. Que aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aqui é quase uma questão política, né? Quase uma questão, e tem alguns aí cristãos que estão envolvidos com o lado errado da política, desculpa. Que é justamente o lado que apoia o aborto. Então nós precisamos tomar cuidado. Ponto 2.1, falei, né, sobre a ciência que reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, tá? Exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Não tenho o que discutir. Ponto 2, Deus é o autor da vida. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto. Aqui, ó. Cadê? Vive em crise. Vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos. Onde é que eu estou? 3.2? 2.2, né? Meu Deus, eu estou tá lá ainda. 2.2, eu já estou aqui. Então eu falei do 2.1, divino tecelão. Quer dizer, o que é um tecelão? É aquele que tece, é aquele que faz. Tá bem? Agora estamos no 2.2, entendimento e louvor. Então o homem vive em crise a partir de que momento? Em que ele não se reconhece como obra de Deus. Quando ele não reconhece o criacionismo. E em busca de explicações sobre si mesmo, se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista, como eu disse. Bem? Então aqui está o problema. O ser humano, ele se torna vítima. E é isto o que estas ideologias querem. Tá? A ideia não é ajudar, é complicar. Tá bem? Complicando, o homem que está inquieto, que está em crise de identidade, porque não se reconhece como uma obra maravilhosa do Deus Criador, ele vai buscar explicações sobre isto, quer dizer, sobre si mesmo. E aonde ele vai procurar? Na Bíblia? É lógico que não. Neste momento, ele se torna vítima do quê? Dos mais variados enganos. Então, o homem é facilmente enganado. É fácil, ele é feito vítima muito facilmente. Por quê? O inimigo das nossas almas e também os apregoadores de determinadas filosofias, doutrinas, eles sabem o que o homem quer ouvir. É a mesma coisa quando alguém vai fazer uma sessão ainda dentro
desta questão, né, do homem estar em crise de identidade, vive inquieto, né, ele vai lá fazer aquela sessão de, como é que se chama? Psicografia. Alguém já viu em alguma carta, alguém dizer que está ruim, que está num lugar ruim? Pode ser a pior pessoa do mundo aqui na Terra, mas se ele for procurar, tá, porque isso não existe, ele nunca vai dizer que está num lugar ruim, nunca. Está tudo bem, não chora mãe, não chora pai, não chora namorada, porque eu estou bem. Nunca tem uma notícia ao contrário. Quer dizer, o inferno está vazio, então. O lugar de sofrimento está vazio, porque está todo mundo num lugar bom. Está todo mundo, seja o que for. Então, vítimas de engano. Quantos são enganados porque vivem inquieto, em crise de identidade sobre si mesmo? E ao invés de procurar e reconhecer em Deus, Criador de sua vida, do seu corpo, não, ele vai ser enganado por outras coisas. E cai nos mais ledos, nos mais simples enganos, sabe? Não precisa nem ser um engano muito elaborado, porque o ser humano ele é facilmente ludibriado, Ponto 2.3. O perigo dos extremos, tá? Então nós estamos aqui evitando extremos. Então, o que acontece? Aí, vítima de engano, o desequilíbrio desaparece, permanece. Que desequilíbrio é este? Esses extremos aqui, o desprezo do corpo ou a idolatria do corpo. Entra junto vícios, mutilações e outras atitudes extravagantes de forma que deformam e desonram o corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é o templo de Deus. Veja, vícios, mutilações, essa parte aqui é perigosa, e outras atitudes extravagantes, a Bíblia usa esse termo extravagante para um determinado tipo de pessoa, tá? Mas que esse desequilíbrio permanecendo, o que ele faz? Deforma e desonra. Deformar aqui é tirar, estragar. O homem tem a sua forma. O que deforma o corpo do homem? É você começar a tirar coisa que é do homem e colocar coisa que não é do homem. Tá? O que deforma o corpo da mulher? É tirar coisa que é da mulher e colocar coisa que é do homem. Ou vice-versa. Isso é deformar, é deturpar, é destruir. E desonra. Desonrar quer dizer, é tirar a honra. Antigamente, desonrar era usar para um determinado ato que as pessoas cometiam. Hoje, desonrar o corpo é todas essas aberrações que nós vemos. Né? Festas bacanais, vou colocar a palavra aqui, bacanais, e bacanais estes transmitidos, consentidos e transmitidos pelos canais televisivos e outros canais que desonram o corpo. Você vê todo tipo de atrocidade. Tá? O deformar aqui, nós podemos falar de plástica, não estou falando da plástica em si. Dá uma esticadinha, estou falando de tirar uma coisa e colocar outra. Arrancar uma coisa que você acha que não precisa e colocar outra que você não precisa. No final do meu pai falando assim para mim, o que o homem nasceu para ter no corpo, né, quando a questão de brinco, de não sei o quê, ele ficava extremamente bravo. Ele falava, o homem já nasceu, o que ele tinha que nascer pendurado já nasceu. Deus já fez ele assim, não precisa. E eu me lembro, né, fui jovem, quis fazer esses tipos de coisa também, né? Brinco, não sei o quê, cabelo comprido, parará, e assim sucessivamente. Mas o finado seu José não gostava muito dessas coisas, não gostava muito não, ele não gostava nada. Então, deformar o corpo é uma coisa. Então, você fala de mutilação. Deformar o corpo é mutilar o corpo. Tá? Agora, extravagâncias que desonram são os vícios, são outras atividades. Tá? Esses bacanais modernos que nós temos aí. 2.4, vamos mais adiante. Princípios ou regras. Quando pensamos em corpo, aí você já começa a pensar em regras. Não pode isso, não pode aquilo. Tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Piriri, parará, piriri. Entramos aqui. Mas vamos falar.
Porém, antes de pensar em regras ou em princípios, o que nós precisamos pensar? Que um viver moderado, que um viver consciente, tá? Que um viver equilibrado, vamos tirar o des aqui, vamos ficar só com o equilíbrio, um viver equilibrado, moderado, cristão, quer dizer, um viver baseado na palavra de Deus, consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Então, vamos tentar traduzir isto. Ao invés daquele monte de padrão, de regra, de princípios lá de fora, o que é que nós fazemos? Nós vamos pegar e viver um viver moderado. Cristão. Cristão quer dizer o quê? Aqui, que esta parcimônia, que esta moderação, que este cuidado vai sair de onde? Dos ensinamentos bíblicos. Consiste, acima de tudo, na observância. Veja, viver moderado é um viver que se vive observando os princípios bíblicos, tá? Que nós podemos chamar de mandamentos, de princípios, de normas, de regras que a Bíblia traz. Então, veja, o cristão ele não precisa se preocupar com nada lá de fora. Se ele simplesmente trazer um viver moderado cristão, a sua vida vai ser de observância. Do quê? Dos princípios bíblicos. Quer dizer, eu vou viver o meu corpo, eu vou viver a minha vida através dos princípios bíblicos. Eu não vou ter que me preocupar se meu corpo, minhas regras, se meu corpo é a regra dos outros. Não, eu tenho que entender primeiro, não é meu corpo. Deus me deu para eu cuidar dele por um período de tempo. Este cuidado tem que ser moderado cristão, observando os princípios bíblicos. Por quê? Quem me deu este corpo? O corpo veio do... O corpo veio do pó. Onde é que nós colocamos? Já esqueci. Do pó. E para onde ele vai voltar? Para o pó. E depois ele vai ser transformado ou para o céu ou para o inferno. Então o corpo não é meu. Logo, os princípios, o viver que eu vou ter que viver vai ter que ser um viver moderado cristão, a moderação que vem dos princípios bíblicos. E eu vou observá-los, porque o corpo não é meu, o corpo é do Senhor. Por isso, vamos voltar aqui, olha aqui, formado com propósito, com sabedoria e com amor. Então, veja, o viver moderado cristão. Por que eu tenho que pensar desta maneira? Porque quando Deus me formou, quando Deus me fez, Ele me fez com um propósito. Tá bem? Que não é o desequilíbrio, mas o equilíbrio, o viver moderado. Ele me fez com sabedoria para quê? Para reconhecer, para aprender, para chegar à conclusão de que eu sou o resultado não o resultado como pós-moderno, que vive grande crise de identidade, mas que eu sou o resultado do amor de Deus na hora de me criar. Então, o meu propósito e a minha sabedoria e o amor de Deus fazem com que ao invés de eu ser vítima de variados enganos, eu estou consciente e crente de que eu sou o quê? De que eu sou uma criação maravilhosa de Deus. Maravilhosa de Deus. Tá bem? Então, nós estamos no ponto de número 4. Vamos encerrar com o ponto de número 3.1, que eu não sei, agora que eu não sei mesmo qual que é o tempo. O corpo e a coletividade. Veja que aqui não está falando de você usar seu corpo de qualquer jeito no meio da coletividade. Não é nada disso. Vamos entender, então, propósito, sabedoria e amor também. A prática relacional. Então, Deus nos fez seres com desejo de relacionamento. Por isso que ele disse para Adão, não é bom que o homem viva só.
E depois de Eva, o que ele diz? Que o homem deveria conhecer a sua mulher, quer dizer, ter a relação, e fazer o quê? Encher a terra, povoar a terra. Tá bem? Segundo, Deus nos fez seres gregários, quer dizer, que agregam, não que segregam, não que separam, que divide, como está acontecendo nos dias de hoje. Não, o Senhor nos fez seres gregários, quer dizer, que agrega, que ajunta, que vive em sociedade, que tem desejo de viver em sociedade. Aqui, sociável. Tá? Quer dizer, nós somos seres sociais. É por isso que você tem... Antigamente nós tínhamos educação social e cívica, né? Você tem departamentos sociais na empresa, na igreja. Por quê? Porque nós temos estas três características na formação. Deus não fez o homem para viver só, mas para que se relacionasse com os seus, para que se agregasse aos seus e para que fosse sociável com os seus. Tá? Isto está implícito na ordem de procriação, como eu acabei de dizer, e o enchimento da terra. Aqui o Eretz, de novo, foi só para, em termos de curiosidade, tá bom? Eretz Adamá. Tá? Pó da terra, terra. Tá bem? Se tiver errado, me ajuda aí. 3.2. A prática congregacional. Então, nós temos aqui um explanado de como Deus nos fez. Qual o propósito? Relacionamento, ajuntamento, sociável, viver sociavelmente. Então, Deus nos fez o propósito. 3.2. A prática congregacional. Então, vamos lá. Muitos têm sido seduzidos e enganados por falsos discursos dos que criticam a igreja, sugerindo que o cultivo de uma fé individual, veja, foge totalmente do propósito de Deus na criação, tá bem? Veja, individual não tem nada a ver com relacional, com gregário e com social, bem? Ou meramente virtual. O que é isto aqui? São aqueles que defendem que você pode ser crente em casa, debaixo de um pé de manga. É lógico, se for o caso, crente quando ele é crente até debaixo de um pé de jaca, desde que não tenha. Mas congregar, não, congregar é obrigatório. Como diz, se eu não me engano, o escritor aos Hebreus, e não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitos. O que é isso, congregação? Não deixe de se agregar, não deixe de se relacionar. Agora nós estamos falando na igreja. Veja, criticam a igreja. Por quê? A ideia do quê? Daquele, como é que é chamado mesmo? Lá, eu ia falar sem teto. Sem teto. Os desigrejados, tá? Por que a ideia? Talvez decepcionado com alguma coisa, com alguém, eles começam a criticar a igreja. Tá? Na questão aqui, igreja como sendo uma organização. E, obviamente, que acabam ferindo o organismo. Tá? Talvez ficou bravo com o dirigente, ficou triste com o irmão, com a irmã, e agora, não, pode ser crente em casa. Quer dizer, cultivando uma fé individual, que foge totalmente à ideia do ponto 3.1, que é o propósito de Deus na criação do homem. Tá? Como corpo, ele tem que se relacionar, ele tem que congregar, ele tem que ser sociável. Tá? Então, esses são falsos discursos. Isso não existe. Tá? Precisa ir para a igreja, sim. Precisa tomar a Santa Ceia, sim. Precisa ter comunhão com os teus irmãos, sim. E se alguma coisa está atrapalhando esta comunhão, vá lá e se conserte com ele, com ela, acerte sua vida. Jesus está voltando. Tá bem? Então, individualismo não passa de egoísmo, de egocentrismo. Tá bem? A pessoa que quer ficar sozinha, que deseja ficar dentro de um quarto trancado com um computador, a pessoa está doente.
Tá? Se não está, com certeza vai ficar doente. Vai ficar doente. Tá bom? 3.3. Tecnologia e culto. Então, o corpo precisa não apenas estar presente no templo. Então, são duas ideias, mas envolver-se. Você não vai assistir um culto, você vai cultuar. Então, estar presente no templo, você pode estar lá assistindo, acompanhando alguém, paquerando alguém, sei lá o que você está fazendo lá dentro. Então, veja, o corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente no culto. Quer dizer, você tem que estar na igreja para cultuar. O rei disse assim, eu não quero de maneira nenhuma chegar diante de Deus de mãos vazias, com as minhas mãos vazias. Tem um hino da APA que diz, posso, tendo as mãos vazias com Jesus, e encontrar quantas almas poderia ao Senhor acrescentar. Tá? Então é envolver-se, é o que Paulo diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício. Sabe? Como sacrifício. É envolver-se diretamente. Na hora da oração, orar. Na hora de cantar, cantar. Na hora de louvar, louvar. Na hora de ficar de pé, fazer a leitura oficial, ficar de pé e fazer a leitura oficial. Tá bem? Na hora dos grupos, cante junto com os grupos. Na hora da pregação, glorifique a Deus, exalte a Deus, fale em línguas estranhas. Acabou o culto, recebeu a bênção apostólica, aí vamos aqui para cima. Acabou o culto, vem aqui para cima. O que você vai fazer? Com a paz do Senhor, meu irmão, uma ótima semana, até aqui um abraço, irmão com irmão, irmã com irmã, tá bom? Faz favor, tá bem? E assim, e paz do Senhor, uma ótima semana, se tiver aí um social no final do culto, né? Um social lá, como diz lá o nordestino, uma bolacha, um caneco de kisuke, uma bolacha, vá, sente, converse, gaste uma meia hora, 40 minutos, depois vai para casa tranquilo, porque senão vai assistir televisão mesmo. Então, o corpo precisa, veja, o corpo é parte fundamental do culto. Por quê? Com o corpo nós nos relacionamos, nós congregamos, né? Nos agregamos, nós somos sociáveis, tá bem? E tudo isso precisa, tá? Precisa estar na igreja, precisa se envolver diretamente no culto, apresentar o corpo como sacrifício. Então, nós estamos falando sobre, como é o tema, corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então, está aqui. Veja, não exclua Deus, não ridicularize a fé, não viva esta crise de identidade, pelo contrário, entenda, não viva inquieto, entenda que você é uma criação maravilhosa de Deus, que você é uma obra perfeita. Não estou dizendo que você é perfeito, você é uma criação perfeita. Eu me lembro de um hino, minhas meninas eram pequenas, e eu gostava de cantar para uma delas. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. O que mais nós podemos dizer de um Deus tão maravilhoso, que nos forma com propósito, sabedoria e amor? Que se nós pudermos viver, vamos viver, descansar em saber que nós somos a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.